Olá, atenção meus amigos e todas as minhas amigas, todos os guardas civis municipais do nosso Brasil. Osés Francisco da Silva, o presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil. Chamei esta live, fiz uma comunicação prévia com um objetivo muito claro. E eu quero aqui saudar cada guarda municipal de cada cidade do nosso país, desde o extremo até aqui no nosso sudeste. Com uma saudação muito especial, os guardas civis municipais aqui da minha cidade, São Bernardo do Campo. Eu quero aqui agradecer desde já cada um amigo, cada uma amiga que vai acompanhar, vai interagir conosco nesta live. Eu quero agradecer e já pedindo que você compartilhe, que você faça o seu comentário. Se caso tiver alguma pergunta, faça a pergunta. Depois estarei respondendo de cada uma pergunta, tirando as dúvidas daqueles que tiverem algum tipo de dúvida. A proposta desta live, desta aula live de hoje, ela tem um tema muito claro, que é porte de arma de fogo institucional, funcional e particular dos guardas civis municipais do nosso Brasil. O que justificou chamar esta live para fazer esta comunicação para a nação azul-marinho? Em primeiro lugar, a insegurança jurídica que envolve o tema, o debate sobre o porte de arma ainda para os guardas civis municipais é um dos fatores que justifica o chamamento desta live. Uma outra questão é muitas alterações, principalmente desde que o novo presidente, o presidente Jair Bolsonaro, assume a República Federativa do Brasil. Tivemos uma sucessão de decretos presidenciais que vieram para revogar o decreto 5.123. Outras, isso tem gerado muitas dúvidas e também a falta de vontade política, muitas das vezes de prefeitos, em não armarem as suas guardas municipais e também, às vezes, a falta de um esforço maior de muitos comandantes de guardas municipais a trabalhar ao lado do secretário de segurança, até mesmo do prefeito, para proceder o armamento de sua guarda municipal. Então esses fatores justificam o chamamento desta live. Eu tenho uma estrutura de uma apresentação para tornar essa live didática. Então a minha apresentação, minha comunicação oficial para os guardas municipais do Brasil vai obedecer à seguinte estrutura: contextualização da defesa de guardas civis municipais armadas, o primeiro item. O segundo item, procedimento protocolar para armamento das guardas municipais. Já o quarto item que nós iremos debater, projeto de lei 6438 de 2019. E, finalmente, as considerações finais. Com esta comunicação eu tenho 3 objetivos básicos. Primeiro objetivo que eu tenho: defesa do armamento para todas as guardas civis municipais do Brasil. Chamar a responsabilidade de comandantes, prefeito, para o armamento das guardas civis municipais do Brasil. E o terceiro objetivo, orientar os guardas civis municipais do Brasil para uma segurança jurídica no exercício do porte de arma de fogo. Eu tenho algumas fundamentações bibliográficas, a base para a minha comunicação. Eu estarei me baseando e falando dela durante a apresentação. Serão as leis, a 13.022, a nossa lei base, o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Lei Federal 10.826 de 2003, o Estatuto do Desarmamento, os decretos presidenciais 9.847 de 2019 e o 10.030 também de 2019.
Ainda como fundamento dessa comunicação, estarei me referindo à decisão liminar do STF na ADI 5948 de 2018, deferida pelo ministro do STF, Dr. Alexandre de Moraes. Também vou me referir ao parecer técnico do Departamento de Polícia Federal, que encaminhou à Conferência Nacional, passando o parecer institucional da Polícia Federal com relação ao porte de arma dos guardas municipais. E por fim também fazer referência às diversas reuniões que foram realizadas nas superintendências aqui do estado de São Paulo, algumas no estado do Rio de Janeiro, no estado de Minas Gerais e diversas agendas em Brasília com a direção executiva da Polícia Federal, sempre pautando o tema porte de arma, seja institucional, funcional e particular, e também a parte de instrutores de tiro. O tema qual de instrutor de tiro não irei estar trabalhando desse tema nessa live, apenas o porte de arma. E dito isto, falado da estrutura e da fundamentação desta comunicação, eu quero fazer algumas considerações antes de entrar no tema propriamente dito. A primeira consideração: essa comunicação ela terá uma orientação fundamentalmente conservadora. O que eu quero dizer com isso? É que eu não irei inovar em matéria de interpretação de hermenêutica jurídica sobre o Estatuto de Desarmamento, sobre a 10.826, sobre a 13.022, sobre os decretos presidenciais. Eu não estarei inovando, especulando. Farei uma leitura fundamentalmente conservadora, uma leitura muito mais pautada naquilo que está posto nessas legislações. Uma outra consideração: todo direito deve ser claro e distinto para gerar segurança jurídica. E as guardas municipais são órgãos de Estado e seus profissionais são servidores públicos concursados. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós não podemos viver num estado de insegurança jurídica. Para o exercício das nossas atribuições, das nossas competências, aquilo que é de direito, de dever ou mesmo de prerrogativa da função, tem que estar esculpido numa legislação de uma maneira clara e distinta. Não pode haver confusão, entendimento dúbios, não pode haver essas interpretações outras que causam confusão. E quando nós falamos de clareza e distinção, é exatamente no mesmo contexto de um pensamento lógico, distinto, claro. O claro é A é igual a A. O distinto é A é diferente de B. Não pode ter dúvida, A é igual a A, é clareza. E quando se fala numa prerrogativa de armamento, de porte de arma, não pode haver dúvidas, não pode haver confusão, porque o entendimento equivocado, ou muitas das vezes o entendimento fantasioso ou especulativo, pode trazer repercussões seríssimas para os nossos guardas municipais, inclusive para as nossas corporações de guardas civis municipais. Então, portanto, deve haver, e eu irei buscar esta clareza para contribuir nesse sentido. Uma outra consideração: a Lei 13.022 de 2014, de 8 de agosto de 2014, a nossa lei federal, a lei que instituiu o Estatuto Geral das Guardas Municipais do Brasil, esta lei, ela não assegura o porte institucional, nem o porte particular para os guardas civis municipais. Ela apenas remete esse direito à Lei 10.826, a lei específica. Talvez, neste tema aqui, onde ronda as maiores dúvidas, as maiores tentativas especulativas, muitas das vezes até fantasiosas, sobre esta questão,
porque muitos acabam orientando a partir de alguma interpretação, a qual eu quero respeitar todas as formas de interpretação. Eu não sou dono da verdade, mas eu estou seguindo aqui uma linha fundamentada nas legislações, em todos os referenciais bibliográficos que eu citei para vocês aqui. A Lei 13.022, ela não estabelece o porte de arma nem institucional, nem o porte de arma particular para os guardas municipais. Ela apenas ratifica e referencia o porte de arma nessas condições, nas conformidades da legislação específica, legislação 10.826. E nesse tema eu quero me ater um pouco mais, até para que isso fique muito claro para o guarda civil municipal. Porque talvez muitos podem me criticar, pode não concordar comigo, o que é muito normal. Mas eu quero chamar a sua retrospectiva histórica. Quem acompanha o trabalho da CONGM, acompanha as nossas comunicações, sabe do que nós estamos falando, da seriedade com que nós tratamos temas de comunicação para as guardas municipais do Brasil. Para que vocês tenham ideia, eu fiz uma pesquisa para uma retrospectiva da tramitação da nossa Lei Federal 13.022. Para que vocês percebam a sutil evolução no texto até chegar na versão original, na versão final, que virou a Lei Federal 13.022. Eu estou aqui com um texto, para que vocês tenham ideia, o texto inicial do projeto de lei, que é o projeto de lei 1332 de 2003, de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá, que iniciou na Câmara dos Deputados. Para que vocês tenham ideia da diferenciação e da evolução de conceitos, de termo, de como a questão do porte de arma foi tratado no projeto desta lei até chegar na sua versão final, eu quero chamar a sua atenção e ler para vocês como isso foi se alterando com a tramitação, com todo o processo legislativo. No PL 332, o embrião da Lei 13.022, do Arnaldo Faria de Sá, veja como é que fica o texto aqui desse PL, ó, como era para ser. Fala o seguinte no seu artigo 1º. As guardas civis são corporações uniformizadas e armadas, sendo seus integrantes servidores policiais no âmbito do território municipal onde servem e agente da autoridade policial para todos os efeitos legais. No projeto inicial foi muito taxativo, foi claro, foi distinto. O projeto do Arnaldo Faria de Sá falava o seguinte no artigo 1º. As guardas civis municipais são corporações uniformizadas e armada. Ponto final. Não tem dúvida nenhuma aí. É bem taxativo, é claro, é distinto. Observe a modificação desse termo no processo legislativo. Em 2012, já alguns anos depois do Arnaldo Faria de Sá apresentar o PL, o deputado federal, delegado Fernando Francischini, apresentou um substitutivo ao PL. Percebam, não foi à toa que o Fernando Francischini apresentou um substitutivo ao 1332. Primeira coisa, ele é um delegado de polícia. Ele delegado federal de polícia. Ele traz a visão institucional de delegado de polícia para dentro do projeto de lei que regulamenta as guardas municipais. E a modificação ela é bastante substancial e evidente. Perceba, nesse substitutivo 2012 do Francischini, já no artigo número 2, o artigo 2º, traz o seguinte texto. Incumbe as guardas municipais, instituições de caráter civil uniformizada, podendo ser armada nos termos desta lei e, desde que atendida às exigências previstas no Estatuto do Desarmamento, e também faz um complemento aqui. Ou seja, você percebe que já condicionou, fala que a guarda podendo ser armada, mais taxativo ainda. Mas ele complementa esse termo. O deputado Fernando Francischini fala assim, nos termos desta lei.
Ele está falando dentro da legislação, dentro do projeto. Ou seja, uma autorização que a própria lei traz de maneira clara e distinta para os guardas civis municipais. E perceba, desta lei, ele vai sofrendo também alteração no processo legislativo. Eu estou aqui com a versão final do 1332, já de 2014. Em 23 de abril de 2014, quando nós estávamos trabalhando para aprovar esse PL, que se transformou na Lei 13.022, o Fernando Francischini, na Comissão de Segurança Pública, apresentou um seu substitutivo, já praticamente trazendo a versão final daquilo que virou a Lei 13.022. E o termo é o seguinte, perceba, ó, no artigo 2, vem com o seguinte texto: incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizada e armada, presta atenção agora, ele vem aqui, ó, conforme previsto em lei. Perceba essa sutil diferenciação. Ó, no texto do Francischini de 2012, ele falava nos termos desta lei, nos termos do projeto que estava sendo apresentado. Já no 2014, ele sai de dentro da legislação e remete para uma lei exterior, com a lei externa. O que ele está se referindo aqui é a Lei 10.826. Aí vem o texto: caráter civil, uniformizadas e armadas. Aí vem o complemento: conforme previsto em lei. Já sai completamente do projeto e arremete para a Lei 10.826. E no artigo 16, que foi o texto aprovado na Câmara dos Deputados e ratificado praticamente na íntegra no Senado Federal, no artigo 16 traz: aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo conforme previsto em lei. Em lei, não nesta lei como foi falado. Observe que no texto de 2012, no artigo 18, que é praticamente o mesmo que vai para o artigo 16 da 13.022, fala o seguinte, ó: aos guardas municipais é autorizado o porte de arma de fogo nos termos desta lei e do Estatuto do Desarmamento. Em 2012, o Fernando Francischini tinha uma visão sobre o porte de arma das guardas municipais. Ele queria que a legislação federal já estabelecesse de maneira clara e distinta. Ele usa todos os termos no projeto substitutivo 2012, mas já na sua versão em 2014, ele altera e tira a questão do porte de arma do próprio projeto e remete para 10.806. Esse texto aqui de 2014, de 23 de abril de 2014, é o texto que virou a Lei Federal 13.022. Foi esse texto final que ficou, é o texto como está na Lei Federal 13.022. Então, para que vocês tenham uma ideia, então todo o processo legislativo, no começo foi estabelecendo de maneira clara e distinta a prerrogativa de porte de arma institucional e particular para os guardas municipais. No substitutivo do Francischini, ele manteve essa prerrogativa de 2012, já em 2014 ele inverteu a lógica, trouxe a sua concepção muito mais de delegado federal de polícia e tirou da 13.022 e jogou para 10.806 os critérios para o armamento de todas as guardas civis municipais do Brasil. Dito isto, eu quero aqui prosseguir na minha apresentação. Eu tive um tempo maior para falar sobre a lei federal, porque de fato muitos acabam se sustentando nela. E como nosso objetivo aqui é garantir segurança jurídica para o guarda civil municipal, foi necessário fazer toda esta construção para que fique claro para o guarda civil municipal aquilo que ele tem de prerrogativa e o que ele não tem de prerrogativa. Isso é muito claro. A nossa contextualização. Eu vou contextualizar o tema. Por que que eu, Oséias Francisco, guarda civil, supervisor da Guarda de São Bernardo do Campo, presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil, defendo que todas as guardas municipais do Brasil devem ser armadas? Eu defendo não porque eu faço algum tipo de culto, algum tipo de louvor ao armamento.
Eu defendo que as guardas civis municipais sejam todas elas armadas devidamente por alguns fatores. Eu quero citar alguns deles aqui para vocês. Primeiro, nós vivemos no país um cenário muito grave de violência, que afeta tanto a sociedade, como também afeta muitos profissionais da segurança pública, e nós, guardas civis municipais, também somos afetados. Nas últimas pesquisas que foram publicadas, nós, guardas civis municipais, figuramos na terceira posição entre os agentes da segurança pública que mais sofrem em decorrência da violência urbana. Então, esse é um contexto que fundamenta essa minha tese. Uma outra, o alto índice de morte dos agentes de Estado encarregados pela aplicação da lei, pela cultura de uma baixa civilidade ainda presente em setores amplos da sociedade brasileira, nós temos uma dificuldade enquanto país de resolução dos conflitos de uma maneira pacífica. Geralmente os conflitos são resolvidos de maneira mais agressiva e violenta. Isso faz com que a violência vire algo meio que estrutural, endêmico no nosso país. E isso vem também como consequência uma falta, um esvaziamento da figura de autoridade que passa desde do núcleo familiar, pela escola, professor e até os agentes policiais na rua. O país vive esta dificuldade em reconhecer, valorizar e respeitar a autoridade policial. Também ainda nós temos a seguinte convicção: o guarda civil municipal, ele deve ter segurança, ele deve sentir-se seguro para poder promover segurança. Não existe condições de alguém numa situação de insegurança, alguém sem os instrumentais necessários para se sentir seguro, promover a segurança de alguém. Então, baseado nisso também, nós defendemos que os guardas civis municipais tenham toda a estrutura, tenham condições de estar devidamente instrumentalizado, inclusive com arma de fogo, para fazer a devida segurança da nossa população. Eu quero aproveitar essa oportunidade, nesse quesito aqui, para dizer que a arma de fogo para um guarda civil municipal, até mesmo para um policial dos estados, é igual, é semelhante a um bisturi na mão de um médico. Um bisturi, ele é utilizado em momento adequado, num estágio adequado, para alcançar algumas finalidades. Um clínico geral não vive com bisturi para atender as pessoas. Mas na urgência, na emergência, no UTI, os médicos têm esse instrumental para alcançar alguns objetivos que visam reduzir danos dos seus pacientes ou até mesmo salvar a sua vida. Da mesma forma, é o armamento na mão de um agente de segurança pública. É algo cirúrgico, necessário e utilizado em momentos, em circunstâncias adequadas que exigirem a utilização desse instrumental. Por conta dessas questões que eu citei para vocês, de todos esses fatores que eu defendo que no Brasil, enquanto o Brasil for Brasil, enquanto nós tivermos uma sociedade como a que nós temos hoje, é necessário sim o guarda civil municipal, qualquer agente de segurança pública, trabalhar armado. Passando pela contextualização, eu quero entrar num tema propriamente dito. A questão do porte de arma. O Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826, seus decretos, tantos decretos, hoje tem praticamente 2 em plena eficácia, ele vai tratar desde a comercialização, da compra, do registro, da posse, do porte de arma de fogo. Para nós, guardas civis municipais, lá no artigo 6º, vai falar e vai tratar do porte de arma de fogo institucional. O guarda civil municipal, ele pode se enquadrar na categoria funcional,
ele pode se enquadrar também na categoria como cidadão. Pode ter o porte que é provido pela a corporação, e ele pode, enquanto cidadão brasileiro, como qualquer um do povo, como qualquer um pode, reivindicar junto ao Departamento de Polícia Federal o seu porte. Eu quero fazer mais um parênteses aqui. Isso que eu trago de informação são as muitas reuniões que nós realizamos junto ao Departamento de Polícia Federal. Infelizmente, ainda há uma sombra, há uma permanência insistentemente de uma ideia, de uma concepção desarmamentista em setores do Estado brasileiro, do Congresso Nacional e também dentro da Polícia Federal. Nós tivemos dificuldades em alguns estados, a exemplo do Rio de Janeiro, de fazer a discussão do armamento das guardas municipais, por conta de uma política desarmamentista altamente estruturada dentro das próprias instituições que tratam e que deliberam sobre esse tema. Isso acaba sendo, de certa forma, alguns desafios, algumas dificuldades que nós temos para avançar de maneira plena nesse tema. Então, o porte funcional, que eu estou chamando também de porte institucional, é o porte que é uma prerrogativa da cidade, do município, do prefeito provocar o Departamento de Polícia Federal para a sua guarda. É uma decisão que faculta o prefeito. Da mesma forma como é facultado ao município a criação da Guarda Civil Municipal, também é facultado ao município armar a sua guarda. Também gera algumas dúvidas, algumas polêmicas, algumas pessoas defendem que não deveria ser facultativo, deveria ser obrigado, mas nós vamos tratar conforme está na lei. É facultado ao município criar a guarda municipal e é facultado ao prefeito armar sua guarda municipal. Mas uma vez armando a guarda municipal, uma vez decidido em armar sua guarda civil municipal, nós temos uma sequência, uns protocolos a serem seguidos. E esses protocolos nós não podemos abrir mão deles. Porque são esses protocolos que dão uma segurança jurídica e inclusive um reconhecimento pela própria exigência e adequação dos outros órgãos para as guardas civis municipais. E nesse quesito há um esforço do governo federal em regularizar muitas guardas municipais do nosso país. Infelizmente, nós temos algumas cidades que não estão regularizadas. O Ministério da Justiça tem se esforçado muito, inclusive, colocando como critério de seleção a questão da regularidade das guardas municipais. Então, para começar o armamento institucional, a guarda tem que existir em lei municipal. Ela tem que fazer concursos, guardas têm que serem concursados, eles têm que ser empossados, eles têm que ter a formação nas conformidades da matriz curricular, lá preconizada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Está na legislação, eles que têm essa missão de estabelecer o critério para a guarda municipal. A guarda tem que estar encaixada nesses critérios. Atendida todos esses critérios, a guarda municipal, o prefeito vai provocar o delegado superintendente da sua região. Vai acontecer uma pactuação de um termo de cooperação técnica ou de um convênio que vem com diversas exigências. Exigências não criadas na cabeça do delegado, porque ele quis criar para dificultar o armamento das guardas municipais, porque já estão estabelecidas na legislação. Uma delas, além da formação, além da guarda existir com a lei municipal devidamente normatizada, corregedorias autônomas independentes, ouvidorias autônomas independentes. Sem estas condições, a Polícia Federal, pela própria legislação, não concede o armamento institucional para a Guarda Civil Municipal. Um outro parênteses.
Gera-se uma dúvida nesse quesito, principalmente a partir da liminar expedida pelo ministro do STF, Dr. Alexandre de Moraes, na ADIM, que questionava o limite populacional que segregava guardas municipais de capitais, de regiões metropolitanas e das cidades abaixo de 50 mil habitantes. Com o deferimento desta liminar, muitas pessoas tiveram dúvidas, achando que apenas com a liminar, com os efeitos dessa liminar, o guarda municipal já conseguiu o direito do porte de arma, seja institucional ou particular. Não é esta a leitura, é uma leitura equivocada. O ministro Alexandre de Moraes, tão somente, ele criou uma isonomia, ele fez justiça, que é muito legítima essa justiça, porque muitos guardas municipais, guardas, instituições sofriam por conta da limitação da Lei 10.806. E com a liminar do ministro Alexandre de Moraes, ele criou uma isonomia, ou seja, todas as guardas municipais do Brasil têm a mesma prerrogativa. Ele não alterou todo o procedimento, todo o processo protocolar de armamento da instituição. Ele não alterou essas regras, tanto que fizemos reuniões com a direção executiva da Polícia Federal em Brasília, em documentos, eles ratificaram que o meio necessário é o convênio. Sem o convênio, eles não conseguem emitir o porte de arma para a guarda municipal. Ou seja, primeiro o convênio, faz o convênio, atendeu todas as exigências do convênio, do termo de cooperação técnica, vem aí sim a autorização para o porte de arma à guarda municipal. E o comandante da Guarda Civil Municipal, autorizada pela Polícia Federal, vai emitir também o porte pessoal, o porte particular dos seus agentes que assim tiverem interesse. Ou seja, na mesma funcional que dá direito ao porte da corporação, lá o comandante pode estender para o porte pessoal do guarda municipal, quando ele está devidamente com a sua arma registrada e sempre munido do devido registro. Esse é o protocolo simples. Qual que é um outro problema que nós temos a partir disso? Em muitos estados, tem guardas civis municipais que tem o prefeito que não quer armar a guarda, muitas das vezes tem o próprio comandante que não faz esforço nenhum perto do prefeito para armar sua guarda. Os guardas municipais estão no contexto de violências, são muitas das vezes ameaçados, conduzem criminosos para o distrito policial e muitas das vezes ficam em situação de vulnerabilidade, e para salvaguardar a sua própria vida, a sua integridade física e de seus familiares, compram suas armas, mas a sua guarda não tem um porte funcional. Como é que fica nessa situação? Muitas polêmicas, casos de constrangimento têm acontecido com muita frequência Brasil afora, mas aqui eu quero chamar a responsabilidade de cada prefeito, de cada comandante. O comandante da guarda, ele tem que entender que é dever dele, é compromisso dele buscar uma segurança, um respaldo para os seus agentes policiais. Se o prefeito não faz o termo de cooperação técnica, se o comandante não se esforça para armar sua corporação, o guarda civil municipal, que se vê desamparado institucionalmente, busca por meios próprios o seu armamento ou a busca pela sua própria defesa. Uma forma é provocar o Departamento da Polícia Federal como cidadão. Você chegando lá como cidadão vai ter também diversos critérios, vai ter que provar lá a efetiva necessidade. Em muitos estados tem um guarda que consegue, tem outros que não conseguem. No geral, temos uma dificuldade na emissão desse tipo de porte quando o guarda se apresenta nos departamentos de Polícia Federal. Porque o policial federal, o delegado federal, ele pensa da seguinte forma: é o comandante quem deve se responsabilizar pelos seus guardas. Se o prefeito não quer armar a guarda,
Se o comandante não quer se responsabilizar e buscar o armamento de sua guarda, o delegado de polícia também não quer assumir esse compromisso. E diga-se de passagem, todo esse processo é um processo de descentralização da gestão do controle do porte de arma. Porque a Polícia Federal não tem efetivo para acompanhar individualmente porte de arma de 130 mil guardas municipais no Brasil. Mas ele joga isso na mão do comandante e cobra do comandante o cumprimento da legislação, cobra do comandante obedecer todos os critérios de maneira rigorosa. Fica mais fácil. É uma descentralização. E eu vejo que em alguns estados tem guarda municipal que usa sua arma particular, porque se encontra desamparado pelo comandante, pelo prefeito, de uma maneira insegura, por sua conta em risco, e acaba muitas das vezes se colocando numa situação de alto constrangimento por falta desse respaldo. Eu quero falar com um pouco mais de destaque, para que todos tenham isso em mente e cobrem do seu comandante. Primeira coisa, como está a situação de regularidade da sua guarda? A sua guarda está dentro daquele cadastro, daquela lista de guardas municipais regularizadas do Ministério da Justiça? Se não estiver, já tem um problema que tem que ser corrigido. Uma outra pergunta. A sua guarda está adequada a atender todos os critérios do processo protocolar de armamento de um termo de cooperação técnica da Polícia Federal? Se não estiver, tem que se preparar para isso. Nós somos instituições de Estado, agentes de segurança pública, funcionários públicos. Nossas ações têm que ser pautadas pela legalidade, pela transparência. Nós não podemos viver em situação de insegurança jurídica, nem viver baseado em achismo, em especulação. A nossa ação tem que ser uma ação clara e distinta. Não pode haver dúvidas. Alguns podem conseguir o entendimento de um juiz em particular, de um outro membro do Ministério Público ou do Poder Judiciário, sim, mas mesmo assim são situações de insegurança jurídicas que não dão firmeza devida para que o guarda ande devidamente, porque o guarda é um funcionário público, é um agente da segurança pública, é alguém que está prendendo o criminoso na rua, está conduzindo para o DP, está lidando com os conflitos sociais diariamente. Precisa de ter esse respaldo, essa prerrogativa de maneira clara e distinta. Dito isso, eu quero falar, já indo para os meus finalmente, sobre o projeto de lei 6438 de 2019. É um projeto que volta para 10.806, faz uma reforma e tenta, de certa forma, dar conta de alguns aspectos importantes para nós, guardas municipais. Principalmente quando a gente fala de dar um caráter de legalidade de uma norma legal emitida pelo Congresso Nacional, a liminar do ministro Alexandre de Moraes do STF. Esse projeto pretende trazer aquela liminar para a lei, que é importante, porque como é uma decisão em caráter liminar, ela pode cair se houver uma decisão consensuada no pleno da Suprema Corte. E esse PL 6438, ele tem essa pretensão de dar uma legalidade para aquele benefício que veio decorrente dessa liminar do ministro Alexandre de Moraes, dando uma isonomia para todos os guardas municipais do Brasil. Um outro benefício também, além da quantidade de armas que os guardas podem adquirir, que ele vai tratar, além de dar legalidade aos decretos que o presidente da República emitiu, ela também assegura o porte para o guarda civil municipal que vai se aposentar ou que já está aposentado. Isso é muito importante. Eu sou cobrado e muitas das vezes por guardas municipais que falam o seguinte: nós estamos se aposentando, a nossa guarda está envelhecendo, os nossos colegas que prenderam vão para a aposentadoria. E aí? Quem é que vai dar respaldo? E a minha arma particular que eu comprei? Como é que fica? Onde eu vou encontrar respaldo para continuar portando? Então esse PL 6438, ele dá conta desse aspecto de garantir para o guarda civil municipal a prerrogativa do porte quando ele está em
serviço, quando ele está ligado com vínculo empregatício ao município, para que ele leve essa prerrogativa também para a sua aposentadoria. Isso é um benefício muito importante. Qual a situação desse PL? Esse PL precisa de aperfeiçoamento em alguns aspectos. Ele está lá aguardando a tramitação voltar à normalidade na Câmara dos Deputados, mas eu penso que ele passará por alguns processos de aperfeiçoamento para deixar com mais clareza outros aspectos fundamentais para nós guardas municipais. Esse PL, recentemente, o deputado federal Vitor Hugo, deputado de Goiás, que está como líder do governo, o qual nós já tivemos o privilégio de estar com ele em alguns momentos, ele tem trabalhado muito no sentido de aprovar esse PL. Diga-se de passagem, houve um compromisso, vocês devem lembrar, quem acompanha esse armamento, lá na aprovação pela Câmara do PL 3723, quando deixaram os guardas civis municipais fora daquele projeto, houve um compromisso de vir com um PL para dar conta e contemplar os guardas municipais. O PL é esse aqui, 6438. Ele está na pauta do governo, como prioridade de um projeto do governo, do Poder Executivo, e ainda precisa ter um ambiente na Câmara dos Deputados, principalmente com o presidente Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, ele não tem falado da questão do armamento, mas o Vitor Hugo tem trabalhado nas bancadas, nas lideranças, para que isso se pautem com prioridade. Inclusive, ele apresentou um requerimento colocando o regime de urgência nesse PL, para que ele tenha uma tramitação de uma maneira especial, para que venha dar uma celeridade na tramitação dele pela Câmara dos Deputados. Estamos aguardando, acompanhando, tem muitos amigos que acompanham esse PL em Brasília, e nós também temos esse interesse. Tivemos um probleminha aqui na transmissão, voltando, só para ir para as minhas considerações finais. Eu quero aqui falar que nós, guardas civis municipais, temos diversos desafios. Seja no direito da aposentadoria especial, num piso nacional para a guarda municipal, e agora com porte de arma institucional e particular. Nós temos uma clareza que, quando houver uma reforma no artigo 144 da Constituição Federal, a guarda saindo do parágrafo 8º, indo para o inciso no caput do artigo, muitas questões que hoje não têm clareza de distinção, elas começam a ganhar e se consolidar como segurança pública. Nós temos clareza nesse quesito, tem algumas propostas de emenda constitucional tramitando e sendo construída no Senado e na Câmara dos Deputados nesse sentido. Eu lamento bastante, ainda, depois de 1988, nós, guardas civis municipais, ainda pautarmos um tema sensível e com pouca resolução como esse, ainda a gente assistir muitos guardas municipais sendo afetados, sendo constrangidos, sendo conduzidos ao distrito policiais por outras forças policiais, e eu quero aqui abrir um grande parêntese. É lamentável mesmo a polícia militar dos estados pautar em sua agenda operacional perseguir guardas civis municipais em cidades sabidas, que eles sabem que não tem o convênio com a Polícia Federal, que não tem o armamento institucional e, por consequência, os guardas não têm o suporte particular. As polícias militares pautarem o seu trabalho operacional para perseguirem esses profissionais, esses trabalhadores. Eu lamento profundamente que uma instituição como a Polícia Militar tenha essa direção em alguns estados e que nós tenhamos fatos vergonhosos como esse, que mexe com a dignidade do nosso profissional, também manifesta a mediocridade da outra corporação, porque é um profissional que está no dia a dia, que está na rua, tem muito crime acontecendo na cidade, e a polícia militar em alguns estados, em algumas cidades, se pautando em perseguir guarda civil municipal. Lamento, quero deixar aqui esse lamento, até para finalizar essa minha transmissão. Um resumo geral, já agradecendo aqueles que nos acompanharam. O armamento institucional é o primeiro passo.
o armamento particular está subordinado, está vinculado, tem uma relação de vínculo com o armamento institucional. Lamento que seja dessa forma e que também a Polícia Federal, o Departamento dos Delegados da Polícia Federal, tem criado alguma dificuldade para proteger aqueles guardas da cidade cujos prefeitos e comandantes não lutam para armar sua guarda e ficam à deriva, fica numa situação de insegurança jurídica. Para finalizar, efetivamente, eu quero agradecer, espero que eu tenha contribuído com a reflexão, com o esclarecimento, com uma orientação. O nosso objetivo aqui é dar segurança jurídica para os nossos guardas civis municipais, é buscar junto às entidades do Congresso Nacional, Polícia Federal, essa parceria para garantir essa segurança jurídica. Nós, guardas civis municipais, como instituição de Estado da Segurança Pública, temos atuado de maneira muito significativa, temos nos tornado relevante para o Estado e para a sociedade. Nós, enquanto profissionais, servidores públicos concursados, vamos pautar e buscar sempre uma segurança jurídica para a nossa garantia, para a garantia dos nossos familiares e para a imagem da nossa instituição. A todos, muito obrigado e tenham uma boa noite.